Você que está conectado conosco aqui no YouTube, no Facebook, um beijo para você. E vamos estar a falar sobre conexão com a missão. Conexão com a missão. E vai ser um tema muito fantástico, já que estamos no culto de conexão. Vamos falar sobre conexão com a missão. E a melhor coisa para nós falarmos sobre conexão com a missão é falarmos de submissão. Até porque o submissão é você estar debaixo de uma missão. Submissão não é escravidão. Submissão não é ser empregado. Submissão é participar de um chamado, participar de um propósito, participar de uma missão. Então, a melhor forma de nós falarmos de conexão com Deus, conexão com o propósito, é nós entendermos o significado da palavra submissão. Submissão, muitas vezes, é compreendida de forma errada. O próprio Senhor Jesus Cristo se submeteu à palavra que Deus havia dado aos profetas, desde Daniel, Neemias, Ezequiel, depois Isaías, entre outros, falando da sua vinda, falando da sua trajetória. O próprio Cristo se submeteu a uma palavra, esteve submisso a ela, a palavra e a ordem de Deus, para que cumprisse a nossa salvação, para que nós pudéssemos estar aqui reunidos em vosso nome. Então, a palavra submissão, ela significa no dicionário obedecer. Submissão é a disposição em obedecer a palavra de Deus. Ok? Então, a nossa disposição, a nossa vontade de obedecer a uma regra, uma palavra, chama-se submissão. E é exatamente sobre isso que nós vamos estar a falar hoje. A submissão, como é que eu entendo a submissão, Marcelo? Tudo aquilo que não está condigente com obediência. Então, eu posso entender o que não é a submissão quando eu vejo a rebeldia, quando eu vejo o não obedecer, quando eu vejo alguém se rebelar contra alguma coisa, e isso não estar debaixo da palavra submissão. Sub é embaixo, missão é a missão. Nós estamos cá sentados hoje, aqui nesse culto, debaixo de uma missão de um casal que recebeu essa missão e trouxe para cá, para Portugal, há 20 anos atrás. E nós estamos cá, o quê? Usufruindo. A Gil contou para a gente aqui o testemunho da vida dela, a partir da submissão à obediência da palavra sobre dízimos e ofertas, que também é uma outra área onde nós somos muito negligentes quanto à questão de submissão. Então, submissão não é você, eu separei aqui um texto muito giro, aqui. Submissão não é autoanulação, não é você se autoanular de dar a sua opinião, de mostrar o seu ponto de vista, de dar a sua sugestão, mas submissão tem a ver com autonegação. É você que está no YouTube entender que você precisa negar a tua carne, negar a tua obra, negar a tua autoridade, negar o teu conhecimento, a tua posição social, profissional, para que você possa estar debaixo de uma missão, debaixo de uma chamada, debaixo de um chamado. E à medida que você está imergido debaixo desse chamado, na submissão, é que a missão acontece na sua vida e você é promovido. Nós somos promovidos na obediência, nós não somos promovidos no nosso ponto de vista. Nós não somos promovidos quando as coisas acontecem da nossa ideia, do nosso jeito. Nós somos promovidos quando estamos debaixo de obediência, debaixo de missão, que também é um problema muito difícil de ser enfrentado dentro da própria igreja, dentro da própria estrutura eclesiástica que todos nós, todas as igrejas, temos e trabalhamos hoje em dia. Então, a primeira submissão registrada na Bíblia está lá em Gênesis, capítulo 2, do versículo 16 ao 17. Gênesis, capítulo 2, versículo 16 a 17, que diz o seguinte: E o Senhor disse ao homem
E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: podes comer a frutas de qualquer árvore que você quiser. Qualquer uma, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma frutos dessa árvore, pois se comeres, certamente morrerás. O que Deus fez? Deus proibiu o homem de comer o fruto de todas as árvores? Não, Deus deu para o homem todas as árvores, menos uma. Mas aquela única árvore que Deus não deu ao homem, foi suficiente para que o homem desobedecesse e comesse aquela árvore. Então, o primeiro pecado do mundo, o pecado que originou a queda do homem, é o pecado da rebeldia, é o pecado da insubmissão, da desobediência. O homem tinha milhares de frutos, ele vivia de forma eterna, ele tinha autoridade, domínio sobre toda a criação, ele dava nome a toda a criação, que não foi ele que fez, que foi Deus que fez. Deus fez o jardim do Éden para o homem, ele fez o jardim do Éden para que o homem se criasse, dominasse e tivesse um relacionamento de pai e filho com ele. E mesmo assim o homem fez questão de consumir exatamente aquilo que ele não podia para si, não podia tocar, não podia comer, e ele exatamente desejou aquilo. E nessa determinada caminhada de Adão no jardim do Éden, a cobra, ela encantou Eva, ela seduziu Eva, ela enrolou Eva, como acontece conosco até os dias de hoje. A cobra, representando aqui o diabo, ele chegou para Eva e falou: é verdade que Deus proibiu você de comer todas as frutas? E ela não se questionou, ela não debateu com a cobra. Exatamente, a cobra deu para Eva exatamente aquilo que ela não podia tocar. E é o que essa sedução, esse encantamento acontece até os dias de hoje. Deus nos dá tudo e pede para que venhamos a devolver o dízimo, nós negligenciamos. Deus nos dá autoridade para dominar, nós não dominamos. Deus nos dá autoridade para falar, para curar, pisar em serpentes, e nós não fazemos. Por quê? Porque sofremos os mesmos encantamentos da insubmissão. Nós preferimos ouvir quem não obedece a Cristo, que é o diabo, e por conta disso ele foi expulso de lá, do reino, nós deixamos de obedecer a Deus para obedecer um insubmisso. Nós deixamos de obedecer o Criador, quem nos fez, para obedecer aquele que não respeita o nosso Criador. Como é que nós vamos prosperar no reino de Deus, se nós seguimos e obedecemos o diabo? E só existem dois comandos sobre a nossa vida, o bem ou o mal. Ou nós obedecemos a Deus e desagradamos o diabo, ou obedecemos o diabo e desagradamos a Deus. A palavra diz que é impossível servirmos a dois senhores. Ou vamos desagradar um e agradar o outro, ou vice-versa. Quando nós mentimos, roubamos, somos corruptos, tomamos posse daquilo que não nos pertence, nós não estamos servindo a Deus. Os frutos da nossa trajetória ministerial podem demonstrar se você está ou não seguindo a Deus. Se você está sendo obediente à palavra, se eu não leio a palavra, se eu não medito na palavra, se eu não reflito sobre ela, como que eu vou ser uma pessoa obediente? É impossível. E se eu sou rebelde, se eu sou insubmisso, eu estou fora da missão. E é ponto assim. Ou eu estou debaixo da palavra e vivo pela palavra, e essa palavra dirige os meus caminhos, ou eu sou rebelde. Todo mundo que não está debaixo de Cristo Jesus é rebelde, rebelde à sua natureza, às suas convicções. Pode ser a pessoa mais bonita do mundo, mais simpática, mais delicada, mais amorosa do mundo, mas se não está debaixo dos mandamentos de Cristo, é uma rebelde. Tanto é que Cristo Jesus veio para nos reconciliar ao Pai, removendo de nós o pecado da rebeldia, fazendo-nos que sejamos submissos. E nós nos tornamos submissos a Deus quando colocamos Jesus
como seu único e suficiente Salvador. Como falamos que Jesus é o nosso Senhor, quando Jesus reme os nossos pecados, nós entramos debaixo de submissão. A única forma de nós irmos para o céu e termos a vida eterna é uma vida submissa a Cristo, a palavra. Não tem outro caminho. Todo o poder, toda a autoridade foi dado a Ele no céu, na terra e debaixo da terra. Nós só temos poderes de ir para regiões celestiais se nós estivermos, sim, submissos a Cristo. Você não aceita Cristo, você não tem Cristo no seu coração, desculpa lá, mas você é um rebelde. Você não vai ter parte do reino de Deus. Deus falou: queres provar que me amas? Então obedeça a meus mandamentos. João 15 fala sobre isso. A prova de amor não é sacrifício, subir escadas, subir montanhas, doar tudo que tem. É a primeira prova de amor a Cristo, chama-se obediência. Porque foi exatamente essa falta de prova de amor que fez com que o homem saísse do jardim do Éden e fosse colocado para fora. E Deus colocasse 2 anjos com espadas flamejantes, acho que é Gênesis 4 ou 5, para que a gente não entre novamente no jardim que está sendo guardado e preservado para todos nós. Aqueles que são obedientes à palavra, obedientes a Ele. Marcelo, mas como eu vou seguir um Deus que eu não vejo? Como eu vou seguir um Deus que eu não sinto? Simplesmente obedecendo. Você segue a lei e não conhece quem escreveu a lei do teu país. Você paga imposto e você não sabe quem escreveu aquela lei do imposto. E nem para onde vai aquele imposto. Mas você paga porque você tem medo da prisão. Você tem medo de ser penalizado. Ei, meu irmão, se você sair debaixo da palavra, você vai para a prisão, sim. Você vai ser penalizado. Sabe aonde? No inferno, no lugar onde nunca mais você vai sair. O inferno não é passagem, é porto de chegada, é ponto final, fim da história. Então submissão é estar debaixo de uma missão, e a missão que Cristo me deu, a missão que Cristo te deu, é ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os a serem meus seguidores, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando meus mandamentos, eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Mateus 28, do 19 a 26. Se eu estou debaixo, eu sou submisso à ordem. Se eu não estou debaixo, eu sou um rebelde a ela. Eu não tenho como pagar um imposto simplesmente para o meu governante ver que eu estou bem e só negar nos outros. Ele vai me achar. Ele é bom para achar os sonegadores. O diabo também. O diabo, pessoal, é o departamento de cobrança dos infiéis. Ele trabalha no departamento de cobrança dos revoltados, dos rebeldes. Como assim, pastor? Ele mesmo expõe a tua fraqueza. Ele expõe o teu erro. Ele expõe a tua desobediência para o mundo. Ele te constrange diante do próximo. Não é Deus que faz isso. Quem faz é o diabo. Diabo que constrói, que demonstra e promove a sua sexualidade, a sua mentira, a sua altivez, a sua arrogância, a sua inconsistência na vida cristã. Ele que expõe as tuas fraquezas. Ele é o acusador. Deus não é. Jesus em João 3,17 diz: eu não vim julgar o mundo, eu vim salvá-lo. Aquele que crê em mim está salvo, quem não crê está condenado. Finaliza o versículo 18. Então o processo de salvação, o meu processo de missão, de submissão, é eu entender que Cristo não vai apontar os meus erros. Não, Marcelo, mas espera aí, e o Espírito Santo? O Espírito Santo me adverte, me aconselha, faz eu enxergar, revela os meus erros. E se eu ainda tenho o Espírito Santo fazendo isso, é porque eu ainda tenho chances de ir para o céu. Porque o dia que o Espírito Santo parar de falar com você, meu irmão, você vai sentir seus pés começar a esquentar e já vai demonstrar para onde você está aí. Então aproveita-nos que entre nós ainda tem o Espírito Santo de Deus para revelar os nossos erros, trazer clareza sobre os nossos pecados, para que a gente possa se arrepender. E a palavra diz que quando nós nos arrependemos, a carne de Cristo representa os nossos pecados e nós somos remidos pelo sangue do Cordeiro. Agora, o fato
o fato de Cristo remover de mim o pecado, preste atenção, o fato de Cristo remover de mim o pecado não significa que eu não vou pagar a minha dívida com os homens. Se você roubou, você pode se converter, mas você vai pagar o teu crime. Você vai cumprir a tua sentença nesse mundo, sim. E Deus vai permitir que isso aconteça, para que você nunca mais se lembre, esqueça de onde você veio. O paralítico que Jesus curou no tanque de Betesda, a primeira coisa que Jesus falou é o seguinte: ei, pega a tua cama e leva. Leva a tua cama, ou seja, leva a tua cama para tu não esqueceres mais da onde eu te tirei. Isso é muito importante, porque estar debaixo de uma missão, estar debaixo de um chamado, estar debaixo de um discipulado, estar debaixo de uma célula, requer obediência e servidão. Primeiro você serve, depois você é exaltado pelo seu serviço. Você não é exaltado para ter servidores, você precisa servir, você precisa se entregar, você precisa pagar um preço alto, não do sacrifício de morte na cruz, mas um preço alto de obediência, em você renegar, anular, suspender e negar a obra da tua carne. Abrir mão dos seus desejos de vingança todos os dias. Efésios 5:21 diz: a submissão é uma ordem bíblica, sejam obedientes uns aos outros em respeito que têm por Cristo. Ah, pastor, esse negócio de servir o homem não é comigo não, eu não vim aqui servir o homem, vim servir a Deus. Desculpa lá, meu irmão, você está enganado. Isso é discurso de quem não quer seguir pessoas. Nós vamos seguir pessoas, sim, pessoas que estão debaixo de uma missão, pessoas que estão debaixo de um chamado, pessoas que estão debaixo de uma obediência, senão Paulo não faria: sejam meus imitadores como sou de Cristo. Nós acabamos de ler Efésios 5:21, sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm de Cristo. A palavra diz que toda autoridade colocada na terra veio para nos proteger, seja essa autoridade carnal, que eu digo assim, juiz, desembargador, governador, política, ou essa autoridade eclesiástica que está sobre a sua vida. Se você não respeita quem você vê, quem ora por você nas madrugadas, quem cobre a sua vida quando você está fazendo besteira, como é que você vai respeitar aquele que você não vê, não sente? Alguns sentem, mas nem todos sentem, nem todos ouvem. Se eu não obedeço àquele que está pagando um preço espiritual para cobrir a minha vida, para orar pela minha vida, como é que eu vou respeitar quem eu não vejo? Queridos, eu sou pastor já há um tempo, e eu oro por muitas pessoas. Tem pessoas que eu sei a luta que elas estão enfrentando, sem elas saberem que eu sei. Porque no momento de entrega e de oração, Deus revela. Tem pessoas que têm vitórias na vida delas, que elas não sabem que eu intercedi por aquela vitória, que eu também orei por aquela vitória. Tem noites que muitas vezes nós não dormimos, porque estamos com a cabeça quente do problema dos outros, que nós estamos cobrindo, aconselhando. E a primeira coisa que aquela pessoa faz, quando ela vence um determinado desafio, é dar tchau e querer ir embora. A primeira coisa que ela faz, depois que ela conquista a tal prosperidade que ela veio buscar na Europa, é dizer que não tem mais tempo para ir para a igreja, porque tem que curtir o seu carro, sua casa de praia, seus passeios e suas viagens. Isso é insubmissão. Eu não vim para ter isso, mas isso é lícito, eu tenho domínio, mas isso não é minha razão de viver. Isso não é meu objetivo de vida. Ah, Marcelo, isso é discurso de quem não tem nada. Não, isso é discurso de quem teve, tem e pode ter quantas vezes quiser. Porque o meu caminho, o meu foco, o meu objetivo não está em riquezas dos homens, mas está em riquezas do reino de Deus. O meu propósito de vida está em ver pessoas sendo batizadas, como nós batizamos muitas pessoas no último Revisão de Vidas, mas muitas. Pessoas batizadas e pessoas querendo voltar, se reaproximar de Deus novamente. Isso é prêmio, isso é galardão. É para isso que vale o sacrifício,
É para isso que vale a nossa vida. É por isso que nós podemos morrer em paz quando nós cumprimos esse resultado. Oi, ótimo, muito bom. Obrigado, pastor Daniel. Estava a ficar surdo porque... Muito bom. Então, para entender a submissão, você precisa entender que um dos maiores princípios estabelecidos por Deus é a autoridade. Em submissão é a autoridade. Muitas mulheres querem se revoltar contra seus maridos, dizendo: eu não sou sua escrava, eu não me submeto ao meu marido, eu não estou debaixo do meu marido, aqui quem manda sou eu, em submissão. Isso em submissão. Pode falar o que quiser, o homem é o cabeça da casa e ponto. Agora, se o seu homem é um cara frustrado, um cara derrotado, um cara prejudicado, um cara que não tem autoridade, é um outro problema que tem que se resolver. Agora, pelo fato de eu ter um problema, eu não vou ser revoltado, eu não vou ter rebelião. O fato de eu não ter o pastor dos meus sonhos não significa que eu não devo estar debaixo dele, que eu não tenho que estar debaixo desse processo. De não ser igreja onde passam os anjos flutuando, não significa que eu não tenho que estar naquela igreja. Tudo que nós esperamos que os outros tenham é o que falta em nós. Por isso que a gente joga para o outro aquilo que nos falta. Nós queremos ver que a igreja tenha anjos, porque você não tem anjos na tua vida. Você não enxerga, você não vê, você não fala. Aí você quer cobrar de alguém uma resolução que você não tem. Você quer cobrar da sua liderança o que você não é, o que você não tem, para preencher o teu vazio. Isso é o que o diabo falou para Eva. Por que dessa fruta não? Olha, tão bonita, cheirosa. Por que logo dessa? Ah, já sei. Deus não quer que você seja como Ele. Foi isso que ela falou. E é o que fala para você todos os dias. Sai debaixo dessa liderança, porque ela não serve para você. Ela não é bom líder, ela não liga. Ela não nem ora por você. Você precisou de ajuda, ela não estava aqui. Você estava precisando de cabazes, ela não trouxe para você. Se você pensar nos argumentos que eu falei, tudo que você cobrou do outro é o que você estava precisando. A gente só cobra do nosso líder o que nós temos falta. Então nós temos que entender que a submissão, a diferença da submissão e da insubmissão chama-se autonegação, que eu falei no início. É eu negar a minha carne, é eu negar as minhas vontades, é eu negar a necessidade de dar opinião, a necessidade da crítica, a necessidade de apontar o erro do meu líder, a necessidade de envergonhar as outras pessoas, porque eu tenho que ressaltar diante de um contexto, diante da igreja, eu tenho que mostrar que eu sou o melhor líder de célula, que eu sou o melhor discipulador, o melhor pastor. Para quê? Liderança não tem a ver com o número de pessoas que te seguem, não, meu irmão. É o que menos importa. Nem o número de curtidas na tua fanpage, nem o número de gosteis no teu Instagram. Liderança tem a ver com o número de pessoas que você serve. Jesus foi um grande líder porque ele serviu e continua servindo todos nós. Lucas 15 diz o seguinte: quem é mais importante? Quem está sentado à mesa ou quem está servindo o jantar? E Jesus fala: mais importante é o que está sentado à mesa. Mas eis que estou com os que servem. Ele está com o pessoal do sopão, ele está com o pessoal que faz uma revisão de vidas, ele está com o pessoal que está aqui limpando a igreja quando você não vê, que está esterilizando todas as cadeiras antes de você chegar, que está acendendo a luz, preparando o chão, varrendo o chão, aspirando, cuidando da portaria. São funções que não aparecem, mas Jesus está com essas funções. E se o meu mestre se prioriza, se o meu mestre valoriza esse serviço, lá é importante, eu devo estar. A primeira coisa que acontece comigo quando eu começo a crescer é ser arrogante e insubmisso. E esse é o pior caminho. Erre por falar demais e prestar conta demais ao seu líder. Erre. Preste conta de tudo ministerialmente que você está fazendo.
vai abrir uma célula, vai dar um aconselhamento, preste conta, para que nunca ele te culpe que você não falou nada para ele. Quando você oculta, você está entrando na insubmissão. Quando você não relata os problemas, você está sendo insubmisso. Quando você vê um carro dando ré, marcha ré, e vê que ele vai bater no poste, você não fala, ei, vai bater, aquele carro vai bater, e você vai ficar com cara de bobo, porque o dono do carro vai ver que você viu e não falou nada. Você precisa falar, ei, está errado, meu irmão, minha irmã, está errado. Missão não é brincadeira. Se fosse brincadeira, não chamaria de missão. Missão é uma ordem. Missão é um serviço, é uma direção, é um cumprimento, é uma obediência. Vá fazer isso. Missão tem a ver com ação, com verbo, com dinâmica, com se mexer, com andar, com fazer as coisas. Ah, deixa acontecer, hoje eu não vou fazer nada. Deixa lá, se alguém quiser, alguém faça. Em submissão. Romanos 13, do versículo 1 ao 5, diz assim: obedeçam às autoridades, todos vocês. Vou repetir. Obedeçam às autoridades, todos vocês. Pois nenhuma autoridade existe sem permissão de Deus. As que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra a autoridade, está a se revoltar-se contra Deus, o quem ordenou. E os que agem desse modo serão condenados. Condenados. Vou repetir, condenados. Somente os que fazem mal devem ter medo de seus governantes. E os que fazem bem, se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas vão te elogiar. Porque as autoridades estão a serviço de Deus para o seu bem. Mas se você faz mal, então tenha medo das autoridades, pois de fato tem poder para te castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem consigo dele, trazem o castigo dele sobre os que fazem mal. E por isso você deve obedecer às autoridades. Não somente por causa do castigo de Deus, mas porque a sua consciência manda você fazer isso. Se eu estou debaixo da autoridade, se eu vim para Portugal, eu estou debaixo da autoridade, da unção, da missão da Sara, nossa terra da Europa. Ponto final. Se eu não concordo com essa missão, eu arrumo as minhas malas e vou seguir o meu caminho. Vou buscar um outro ponto de missão. Porque quando eu estou debaixo de uma estrutura e eu nego essa estrutura, eu sou desvinculado dela. É automático. Não só as obrigações dessa missão, como também os galardões e prêmios dessa missão não mais recairão sobre mim. Aquela unção que vinha do bispo para mim, eu perco quando eu nego ela através dos meus atos, do meu comportamento. Quando eu olho para o meu patrão e digo para o meu patrão, esse cara é um corrupto, eu não vou obedecer esse cara, ele vai mandar eu fazer uma coisa, eu não vou fazer, eu também estou fora da missão, porque Cristo falou, obedeça o seu patrão como se estivesse servindo a mim. Peça o seu emprego e vai embora, meu irmão. Vai abrir a sua empresa. Vai ser você o líder. Certa vez, um pastor falou assim para mim, lá na minha caminhada, bem no início. Ele falou assim, Marcelo, para de criticar o líder tal. Porque ele hoje está nessa posição. Então é fácil quem não está criticar o que ele está vivendo. Agora, o dia que você chegar lá, você não vai ter mais ele para criticar. E aí vão te criticar. Aí você vai passar a ser a pessoa criticada na posição que ele está. Agora imagine que se você estivesse nessa posição, o que você ia gostar de receber de informação de que o Marcelo estava falando isso, de que o José estava fazendo aquilo, que Beltrano e Ciclano estavam fazendo outra coisa? Você ia gostar? Não. Só que esse líder que está nessa posição não pode te mandar embora, porque aqui é uma igreja. Eu não posso expulsar um pastor, eu não posso expulsar um discípulo, eu não posso tirar você da minha célula. Então como é que faz?
eu vou ter que engolir você. Eu vou ter que te ensinar, eu vou ter que te discipular, eu vou ter que te treinar, eu vou ter que orar para que Deus dobre o teu coração, eu vou ter que orar para que a sua cerviz se curve diante da palavra de Deus, eu vou ter que orar para que você passe a obedecer. Então o meu trabalho com o insubmisso é muito grande. O desgaste do líder da igreja, do bispo, dos pastores, dos líderes de discipulado com os insubmissos é muito grande. E o papel do insubmisso é parar o barco. O papel do submisso é parar com que a carreata avance. É impedir o avanço de todo mundo. E o insubmisso, pessoal, ele nunca fica sozinho. Ele sempre fica aí nos corredores, na rádio, fofoca, trazendo mais pessoas para o seu rebanho. Ele fica sempre assim, tu viu o que o pastor falou? Fica aqui comigo, ó. Você também está contra? Anda junto. Ele sempre vai dar mão, ele sempre vai trazer outras pessoas, porque ele não sabe andar sozinho. O insubmisso, ele só sabe andar em bando. Ele só sabe andar em grupinhos. Ele não sabe andar sozinho. Eu quero dizer para você que não tem como alcançar a salvação, não tem como alcançar a salvação sem estar debaixo de uma submissão. É muito mais fácil entender a submissão quando você reconhece a autoridade sobre si próprio. Quando se tem entendimento da devida importância delegada por Deus, tendo-se os devidos valores de estar em submissão. Uma autoridade foi instituída por Deus para dirigir, comandar, conduzir as pessoas de uma missão e visão. A submissão não te diminui, pelo contrário, protege e eleva-te a um cargo, uma função de confiança. Lembrando que a autoridade não é autoritarismo. A autoridade não é fazer os outros de escravo. A autoridade não é fazer os outros de empregado. A autoridade de missão é alguém que tem a responsabilidade de guiar as outras pessoas. É alguém que tem a responsabilidade de pagar um preço, ser culpado e ser cobrado por não estar conduzindo as pessoas para o caminho correto. E essa pessoa ainda tem que andar com pessoas que não querem andar com ela. Mas as pessoas que não querem andar com esse líder não vão embora. Elas ficam ali consumindo aquela energia, aquela paz que existe naquele ambiente. Você sabe por quê? Porque, na verdade, o papel dela de servir o diabo é fazer isso. É queimar a energia da igreja, é destruir a paz ambiente, é acabar com a sua vida. Quanto mais pessoas eu tirar debaixo de uma estrutura submissa, mais pessoas eu ganho para o inferno. Quanto mais pessoas eu ensino sobre submissão, quanto mais pessoas eu ensino a obedecer a Cristo, quanto mais pessoas eu ensino a se dobrar diante dessa autoridade, mais pessoas vão para o céu, mais pessoas vão para o reino. Olha, um líder, ele pode mandar você para uma direção errada. Um líder, ele pode dizer para você fazer uma coisa que está errado. Esse líder vai pagar o preço dessa decisão. E Deus vai te proteger. Porque Deus vai te proteger. Porque você está sendo obediente. Deus vai te proteger simplesmente pelo fato de você estar sendo obediente à palavra. Deus, o Senhor me colocou debaixo dessa liderança, olha o que aconteceu comigo. Deus vai te proteger, porque Ele protege a obediência, Ele protege a missão, Ele protege o chamado, Ele protege a sua palavra. Uma prova disso são quantos profetas passaram pela Bíblia e não conseguiram cumprir o seu chamado. Quantos povos de Israel nós temos aí que começou numa vida de retidão e se perderam na prosperidade e tiveram suas quedas ministeriais, cidades destruídas, povos dissolvidos. Israel só foi reconhecido como nação em 1965. 1965 anos depois que Cristo veio, porque Israel não conseguia ser reconhecida como povo submisso à palavra de Deus, submisso aos seus mandamentos. Nós precisamos entender que a submissão me protege.
O que Deus quer escalonar, o que Deus quer privilegiar, o que Deus quer promover, o que Deus está buscando, não são os irmãos que rodam igual avião dentro da igreja, não são aqueles que cantam em línguas, não são aqueles que têm dons de cura. O que Deus está buscando são verdadeiros adoradores. O que Deus está buscando são pessoas obedientes, pessoas que Ele vai falar, faça isso, e a pessoa vai fazer. Gente, obedecer é uma escola, obedecer é um processo, obedecer é uma faculdade. É muito difícil obedecer a palavra. E quanto mais você estuda, quanto mais você ora, quanto mais você cresce na sua fé, é mais difícil ainda. Porque o Espírito Santo já não fala mais, ele berra. Você vai fazer uma coisa errada e fala, não! A cobrança é maior. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Erros bobos, infantis, como prostituição. Erros bobos, infantis, como corrupção. Erros bobos, infantis, como mentira. Erros bobos, infantis, como traição, prostituição, promiscuidade, indecência, imoralidade sexual, vão destruir uma vida inteira que você viveu neste mundo. Vai destruir o teu sonho de viver a vida eterna. Será que um momentozinho de 5 minutos de pornografia vale mais do que uma eternidade no céu? Um momentozinho de 5 minutos que você tira uma nota do bolso, suborna uma polícia para fugir de uma blitz, vai valer a pena você não ir para o céu? Uma mentirinha para você fugir de uma culpa, de um erro que você cometeu, vale mais do que a tua vida eterna. E se você tem algum tipo desses problemas, é porque você já está em submissa há muito tempo. Você está em estado de rebeldia há muito tempo. E não se preocupe. Quer dizer, se preocupe. Porque em pouco tempo, quem vai expor os seus erros, quem vai cobrar isso de você, quem vai te botar como ridículo, é o diabo. Porque ele veio senão matar, roubar e destruir. Ele veio senão expor suas falhas, te humilhar e fazer você perder tudo aquilo que você viveu com Cristo. E ele começa fazendo isso quando ele te tira do caminho e te traz para o cantinho do caminho, para a beira do caminho. Depois você sai da beira e vai para baixo da árvore. É o que ele quer. Porque quando ele te tira do caminho, da marcha, e te traz para a beira, ele te separa do rebanho. E quando uma ovelha é separada do rebanho, facilmente vai ser abatida. Facilmente vai ser tragada. Facilmente. Então está submisso à palavra, está submisso à autoridade, está submisso a Cristo Jesus, é uma escolha que eu tenho que fazer todos os dias quando acordo pela manhã. Se eu acordo, apresento meu dia a Deus, eu estou colocando aquele dia debaixo da autoridade de Cristo. Se eu oro sobre as minhas refeições, eu boto aquela refeição debaixo da autoridade de Cristo. Se eu encerro meu dia louvando e dando graças a Deus pelo dia que eu tive, eu coloco aquele dia debaixo da submissão de Deus. Agora o pecador, a primeira coisa que o pecador faz, a primeira coisa que o insubmisso faz, é não reconhecer a presença de Deus na sua vida. Primeira coisa que ele faz é fugir do pecado, fugir da presença do justo. Então ele começa a faltar discipulado, faltar célula, faltar encontro da igreja, ele começa a faltar. Por quê? Porque ele tem medo de estar ali. Quando sobe o irmão no púlpito para pregar, que tem a fama de profeta, ele corre para a cantina, ele corre para o estacionamento, com medo daquele irmão soltar uma. Quem já viu isso? Eu já vi isso. Eu já vi uma que o cara sentiu quando ele ia escapar, o irmão. Ei, meu irmão, Deus está vendo. Aí acabou a vida do cara. Pegou ele na escada. Então, ou seja, a insubmissão, pessoal, é uma tragédia. É terrível. Vou falar de novo do casamento. Se o seu esposo não é um bom líder na sua casa, aprenda a ensiná-lo a se tornar um bom líder. Eu nunca fui sempre um bom líder na minha casa. Teve momentos que minha esposa teve que tomar atitudes. E ela teve que tomar atitudes para manter a nossa missão a funcionar.
Talvez você, mulher, tenha momentos de tomar atitude para fazer a sua casa funcionar. Faça debaixo da missão. Mas não subjugue, não humilhe e não inverta os papéis com seu esposo. Ensina-o. Porque, gente, se tem uma lâmpada aqui para trocar, e a mulher chega para mim e fala, Marcelo, troca a lâmpada. Tá bom, daqui a pouco eu vou. Amanhã eu vou. Ih, esqueci, mas amanhã eu vou acordar, vou pegar os cadotes e vou trocar. A mulher não, meu irmão. Ela pega, sobe na escada, vai lá e troca a lâmpada. Ela não espera, ela faz. Às vezes você não está tomando a iniciativa que precisa. Ela vai precisar tomar para defender a casa. Isso a mulher sábia que edifica a casa. A tola é quando ela quer tomar a posição do outro, ao invés de ajudar. A ajudadora contribui, ajuda. Cada um tem o seu papel. Cada um tem o seu compromisso nessa missão. Mesma forma na igreja. Eu tenho uma liderança, eu não posso tomar o lugar da minha liderança. Se eu faço isso, eu estou sendo um rebelde. E o que nós encontramos hoje são igrejas divididas pela rebeldia e que dizem ser igrejas santas. Dizem igrejas cheias da presença de Deus. Dizem igrejas onde anjos passam, ministram, cantam, onde tem unção. Não há nada disso dentro da rebeldia, meu irmão, minha irmã. É mentira. Se ele olhar para a palavra, ele mesmo vai perceber que tudo que ele está a viver é uma pura mentira. Se dois não querem andar juntos, se separa. É melhor andarem juntos do que separados. Mas se não consegue andar juntos, se separa. Se você não consegue estar mais na presença do seu líder, saia debaixo da liderança dele com segurança. Olha, não concordo, não quero, estou buscando outra liderança e ponto. E não revela os problemas do seu líder. Não expõe a nudez dele como Canaã fez com Noé. Porque se você fizer, não foi Noé que foi amaldiçoado. Foi Canaã, foi Cã. Foi Canaã, filho de Cã. Então tome cuidado, seja honesto, seja homem, seja mulher, seja pessoa de Cristo, seja imitadores de Cristo. Quanto mais batiam nele, mais ele dava, mais ele permitia. Nós precisamos entender que a submissão é uma tragédia. O limite da minha submissão é quando eu quero trocar minha vontade pela vontade daquele que está me liderando. E essa troca dessa vontade me agonia o coração. Tenha paciência com o seu líder, tenha paciência com o seu bispo, tenha paciência com a sua igreja. Ele está ali porque Deus colocou ele ali naquele lugar. Não por causa talvez dos seus cabelos brancos ou do gel do seu cabelo. Ou porque falta cabelo. Mas esteja com ele porque Deus colocou ele aí debaixo. Seja honesto com você mesmo. Não se engane. Achar que Deus não está vendo. Deus está vendo seus comentários. Deus está vendo quando ele pede para fazer uma coisa e você não faz. Deus está vendo quando você só nega os seus impostos. E a única coisa que importa para a gente no mundo é que Deus veja. Que Deus não só veja os meus pecados, mas que Ele veja as coisas boas que eu estou fazendo. Que Deus veja as coisas certas. Ele está vendo. Deus ele não está vendo só os nossos pecados. Ele não está vendo só os nossos erros. Mas Ele está vendo também com muita graça, com muito amor, com muita alegria no coração, as nossas coisas certas. Ele está vendo o quanto você abriu mão, o quanto você se negou, o quanto você disse não para aquilo que estava contra o teu caráter. O quanto você disse não para aquilo que era um grande negócio, uma grande oportunidade, mas era algo ruim, fora da palavra de Deus. O mundo vai te chamar de bobo, de parvo, mas Deus vai te chamar, sabe de quê? Esse é o meu filho amado. O que basta é isso. O que basta é que Deus nos reconheça, não pelas coisas mais que fazemos, não pelas nossas rebeliões e submissões, mas por sermos obedientes e submissos. Essa é a maior prova de amor que nós damos a Deus. Obedeça ao pecado e você será filho do pecado. Obedeça a Deus
e você será filho de Deus. Se o pecado não te matasse, Lúcifer estava no céu até hoje. Então separe aquilo que é lícito e aquilo que não é lícito. Aquilo que é submisso, aquilo que não é submisso. E pare com essa infantilidade, achando que você é menor porque está debaixo de uma liderança. O menor, lembra? O maior do reino de céu. Como é que é? João Batista. Como é que foi? Fala, pastor. João Batista. O menor vai ser o menor. João Batista, né, que é o maior entre nós, é o menor do reino. Não é isso? Não me recordo certo, acho que é isso. Se não for, me perdoem. Isso, é o maior profeta, mas é o menor do reino, não é isso? Exatamente. Então seja assim, faça a sua obra, faça o seu chamado, faça o seu propósito, dedica-se. Teu pastor terrano, ajuda ele a acertar. Ao invés de dizer para ele, você errou, fala, pastor, se fizesse assim não seria melhor? Tenha paciência, ajude o seu líder a ser um grande líder, que com certeza ele vai lembrar de você quando ele sentar diante do faraó, diante das autoridades. Ajude o seu líder, ajude ele a crescer, tenha paciência, tenha calma, tenha tranquilidade. Você quer ficar irritadinho? Vai orar, vai refletir sobre a palavra. Seja doce com ele, potencialize ele, cubra ele. O papel nosso é cobrir as falhas da nossa liderança, por isso é um corpo, e o corpo tem muitas partes, onde cada um cobre a parte do outro. Cada um se põe na estreita do outro, cada um se põe na fenda do outro. E assim a gente monta um corpo. O dia que tiver um líder perfeito, Deus vai vir com uma carruagem de fogo, é porque Portugal tudo é de ovo, né? Gema de ovo, não é isso? Aí eu acabei botando gema de ovo. Desculpa, gente. Mas assim, uma carruagem de fogo, ó, e vai levar. Tá bom? E Elias não era perfeito. Teve depressão, errou na liderança, errou uma série de processos. Não é isso? Quando ele estava no apogeu ali, Deus, ó, levou ele. E vai fazer a mesma coisa com você, para que você não erre. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que o Espírito Santo te dê uma semana de paz, tranquilidade. E que a graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja sobre a sua vida. Se você está em um problema de insubmissão, se você não é submisso, eu vou te dar um remédio que acaba com a insubmissão, com a rebelião e com a revolta. Sabe qual é? Arrependimento. Deus te abençoe. Beijo. Tchau, tchau, pessoal do YouTube. Tchau, tchau. Beijo a todos.